Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro encontro do ciclo formativo Fortalecendo os Conselhos na Implementação da Educação Digital e Midiática. Eu sou Larissa Santa Rosa, especialista em Tecnologia e Inovação na Educação Básica na Coordenação de Tecnologia e Inovação, CGTI, na Secretaria de Educação Básica do MEC. Mais uma vez, agradecemos a parceria e o engajamento do FUNSED, da UNCME e da Undime, que caminham conosco na construção dessa agenda. E antes de começarmos, quero primeiro pedir desculpa e registrar que muitos de vocês estão nos relatando que não estão recebendo o link de gravação e as apresentações dos encontros anteriores. Mas fiquem tranquilos e tranquilas que estamos providenciando esse envio e todo mundo vai ter acesso. Para dar as boas-vindas e iniciarmos esse terceiro encontro, quero convidar a senhora Ana Dalfabro, coordenadora geral de Tecnologia e Inovação da SEB-MEC. Bem-vinda, Ana, boa tarde. Obrigada, Larissa. Bom dia a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui no nosso terceiro encontro já, juntas e juntos. Não sei quantos de vocês que já estiveram com a gente nas 2 últimas semanas. Então, tivemos na primeira semana uma conversa bastante interessante sobre educação digital e midiática, né? Acho que uma visão geral da política que a gente vem puxando aqui pelo Ministério da Educação, da Estratégia Nacional, Escolas Conectadas. Então, a gente falou um pouquinho dessa visão geral, da importância do trabalho, né, em 6 dimensões, nesse tema da tecnologia. Então, a importância da gente olhar para a parte de conectividade, de acesso aos dispositivos nas escolas, mas mais do que isso, a gente pensar aí a transformação digital também da gestão das nossas secretarias, né, esse olhar tão importante para a formação de professores, para o uso de recursos educacionais digitais e também para a parte aqui que é sobre a qual a gente está se debruçando mais hoje, que é essa dimensão do currículo, né? Então, trouxemos um pouco dessa visão geral a respeito das políticas todas que tratam desse tema aí, com destaque da ENEC. E na semana passada a gente já entrou um pouquinho mais nessa discussão a respeito da implementação dos currículos de educação digital e midiática, falando, né, sobre as exigências, a nova regulamentação do Conselho Nacional de Educação em relação a isso, comentando muito dos prazos, e eu acho que mais do que qualquer outra coisa, reforçando muito a importância do trabalho de vocês nos conselhos estaduais e municipais de educação, nesse momento aí de análise dos novos currículos que estão sendo submetidos aí a vocês pelos sistemas de ensino, né? Então, foram 2 encontros já muito interessantes, a gente gostou muito de estar com vocês, conselheiros e conselheiras, e hoje começamos aqui, né, nosso terceiro encontro, teremos mais um ainda também, na próxima semana, em que a gente vai mergulhar no tema de formação, né? Então, hoje a gente ainda fica nesse tema de currículo. A Paula Menezes, que a gente vai apresentar daqui a pouco para vocês, vai trazer esse olhar, né, específico de como são os bons currículos dessa temática, né? O que eles trazem de acertos. Acho que muito para conseguir apoiá-los de fato, analisar esses documentos que vão chegar e contribuírem, né, com toda a experiência de vocês na melhoria desses documentos, né, na melhoria, acho que mais do que qualquer outra coisa, de pensar nos melhores caminhos da gente trabalhar a educação digital e midiática aí, em cada um dos contextos, em cada uma das realidades. Então, a gente, né, agradece mais uma vez a parceria aí com o FUNSED, com a UNCME e com a Undime, da gente poder estar aqui junto. E hoje também temos mais uma grande parceira nossa aqui interna do Ministério da Educação, que é a professora Rita Luna, que é a diretora de formação aqui da Secretaria de Educação Básica do MEC, que também tem nos apoiado em toda essa nossa frente de formação aqui do Escolas Conectadas e de todas as outras políticas prioritárias aqui também da Secretaria de Educação Básica do MEC. Então, queria muito agradecer a presença dela aqui e passar para ela também, para a gente conseguir abrir muito bem o nosso encontro de hoje. Obrigada, professora. Obrigada, Ana.
pelo convite. Eu estou vendo aqui que tem já muita gente no chat participando aqui, trazendo aqui o seu boa tarde, e a gente agradece muito pela participação, e eu especialmente agradeço pelo convite. Como bem disse a Ana, eu estou à frente da diretoria de formação, na Secretaria de Educação Básica aqui do MEC, e a gente vem, nesse movimento, tentando trazer experiências que nós já tínhamos também, de alguma maneira, vivido na rede pública municipal de Manaus, que eu sou de Manaus, da rede municipal, e atualmente nós estamos no MEC. Então, eu quero dizer assim que antes mesmo de estar à frente da diretoria de formação, a gente vinha na Secretaria Municipal de Educação de Manaus trabalhando muito essa questão da educação midiática e digital, porque nós entendemos muito, e hoje, nessa grande política que se consolidou a nível do Ministério da Educação, a gente entende que a educação midiática e digital vem se consolidando como um eixo estruturante das políticas de formação e do currículo escolar. Então, a gente tem entendido que a frente de formação ela vem consolidar e reforçar esse entendimento desse eixo estruturante da política de educação midiática e digital. Então, a diretoria de formação ela vem para apoiar as redes nesse processo. Como a Ana falou, a gente vem articulando essa formação para as escolas conectadas, mas no âmbito da diretoria de formação, por exemplo, nós temos o curso de mentoria para diretores e técnicos da educação básica, em que, na ementa, a gente vem tratando da educação midiática e digital, nas oficinas do programa Escola e Comunidade, a gente vem trazendo muito como que a gente trabalha isso, olhando também para a articulação e a parceria das famílias, que é tão importante, né? Então, são exemplos de como a gente entende que a educação midiática e digital ela pode ser como eixo transversal, como também específico. Então, vai muito da organização curricular de cada rede, de cada município, de cada estado. Então, por que a gente vem tomando esse caminho, né, no processo de formação? Porque nós entendemos que é momento de olhar para a integração da educação digital e midiática nas experiências de aprendizagem. Então, e não apenas a gente olhar para ela como um componente isolado, porque se nós entendemos, né, a educação como um processo integral, da educação infantil até o ensino médio, então, a educação midiática e digital ela vem para nos ajudar a enxergar isso de uma maneira mais consolidada de um processo de educação integral. E por isso que a gente também entende, hoje nós estamos aqui com esse público tão importante, que são os conselhos escolares, e que podem muito nos ajudar nos seus territórios a olhar para essa integração da educação digital e midiática nas experiências de aprendizagem e consolidar nos seus currículos, né? Orientando, apoiando. Então, os conselhos escolares têm um papel importante nesse processo, sabe? Não só, como eu já falei, de acompanhar, de apoiar as redes nesse momento de implementação, mas eu entendo também que tem importância no sentido de que cada um compreenda que a educação midiática e digital se concretiza nas práticas pedagógicas, né? Nos projetos que são desenvolvidos, seja nas salas de referência da educação infantil, seja nas salas de aula do ensino fundamental ou do ensino médio,
na forma como cada escola se organiza, nessa cultura escolar que cada um se estrutura. Então, nós, viu, Ana, da diretoria de formação, nessa articulação, a gente vem a reafirmar o nosso compromisso nesse apoio na articulação dos processos formativos para que eles ajudem as redes a se apropriarem dessa concepção, porque é uma mudança de postura também, não é só a gente entender a educação midiática e digital como um eixo estruturante, norteador, que perpassa por toda a educação básica, mas é também a gente entender que essa educação tem um grande potencial para que a gente se insira nessa sociedade que ela está cada vez mais digital, que ela está cada vez mais uma sociedade em rede, e a gente precisa entender como que isso pode se configurar e se estruturar nos currículos escolares. Então, a gente tem um grande prazer de estar aqui junto, porque, enquanto Secretaria de Educação Básica, a gente enxerga esse processo como um grande eixo, né, em que não tem como a gente pensar na política, no currículo, sem a gente pensar no processo de formação. Então, a gente olha para esse processo de formação com os sujeitos professores, com os sujeitos diretores das escolas e com esses sujeitos técnicos também, que é importante a gente, todo mundo, falar essa linguagem e se articular em prol da aprendizagem das crianças, dos jovens e dos adultos. Então, eu quero dizer assim, que a gente está muito feliz de estar colaborando, que a gente tenha um bom encontro e que as experiências aqui trazidas como exemplo pela professora Paula possam trazer luz e servir de incentivo para que cada um se inspire, né? E entenda da melhor maneira como pode consolidar isso nos seus territórios. Muito obrigada. Obrigada, professora Rita. E acho que é muito importante isso que a professora Rita trouxe, né? A gente sempre falando aqui da educação digital e midiática, e a gente sabe que esses atores, né, professores, coordenadores, diretores, eles têm esse papel muito importante junto aos estudantes, né? Isso, a gente está falando aqui da atualização curricular, da avaliação curricular desses currículos, mas o quanto é importante a gente preparar esses profissionais que, de fato, vão fazer essa implementação do currículo. Então, e é muito importante para a gente essa parceria com a DIFO, né, com a Diretoria de Formação dos Profissionais de Educação. Então, muito obrigada, professora Rita, pela participação e pelas palavras. Bom, dando continuidade ao nosso encontro, esse nosso terceiro encontro, onde o nosso foco vai ser essas reflexões sobre a presença da educação digital e midiática nas práticas curriculares. A gente já passou aí por dois, onde a gente primeiro, a Ana trouxe um pouco, né, desse resumo do que aconteceu nos outros encontros, né, passamos pelos normativos, pelas diretrizes operacionais, falando aí da BNCC Computação, das diretrizes operacionais do CNE. Falamos no segundo encontro, trouxemos aqui a experiência de uma conselheira, né, a professora Kátia Smolli, trazendo a experiência do Conselho do Estado de São Paulo, trazendo práticas ali que são feitas, e a gente entendeu aquele momento ali como muito rico. O professor também da Secretaria de Educação Estadual do Mato Grosso do Sul, professor Paulo, e também a Maria Lúcia Carraturi, trazendo ali também um contexto sobre o olhar que a gente precisa ter, né, quando a gente está falando da educação digital e midiática dentro dos currículos, né? E dentro desse segundo encontro foi muito focado no papel, né, que cada conselheiro e conselheira tem dentro desse processo. E hoje a gente vai fazer voltar um pouco para refletir sobre essa presença da educação digital e midiática nos currículos, e para isso a gente convidou a professora adjunta da Faculdade de Educação da UFRJ, a professora Paula Cristina, que também trabalha com a gente aqui na CGTI. Então, bem-vinda, Paula, e obrigada. Oi, gente. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou projetar aqui a minha apresentação para a gente ter uma visualização de alguns elementos, né? Como foi mencionado pela Larissa, a gente vai analisar também alguns currículos,
Mas eu queria começar agradecendo também a Ana, a Larissa, a Marina pela condução desse trabalho que eu já venho acompanhando há algum tempo. E eu espero contribuir com algo significativo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho. Já está aberto. Janela. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Só que não está na página certa. Só um minutinho, gente. Desculpa. Olha só, eu com os problemas. Tem tanta janela aberta que eu. Lari, me auxilia aqui. Eu consigo compartilhar o meu PowerPoint aqui? Consegue, você quer me mandar para. Só você ir aqui nesse. Você está com uma organizadora. No compartilhar, você pode ser tela, janela ou guia. Pois é, mas ele não está mostrando. Você quer Ele só enviar está para deixando mim? eu compartilhar o Chrome. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora ele deixa. Eu vou ter que fazer assim, ó. Vocês estão vendo agora? Sim, estamos. Só colocar em apresentar. Isso. Beleza. Então, gente, ó, desculpa. A nossa ideia aqui é trazer não só exemplos, mas uma reflexão sobre currículo. Eu sou professora da Faculdade de Educação, mas eu atuei muitos anos na educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, como professora de sociologia. Hoje eu estou na Faculdade de Educação, na formação de professores, então eu visito também muitas escolas, acompanho tanto estudantes da pedagogia quanto estudantes das licenciaturas. Então, eu trago também uma visão de professora, né? De quem está no chão da sala de aula, e uma perspectiva sobre currículo, que é essa perspectiva de como se constroem as práticas pedagógicas no cotidiano escolar, né? E como é que o currículo pode induzir essas, digamos, boas práticas, né? Relacionadas especificamente à educação digital e midiática. Então, eu não poderia, aqui é a minha proposta para vocês, eu não poderia começar de outra forma, a não ser com uma breve reflexão sobre como é que a gente pensa currículo, né? Como é que é bom pensar currículo, para que a gente consiga chegar nessa aterrissagem do currículo, né? Não apenas na parte formal do currículo, mas pensar o currículo desse ponto de vista do cotidiano escolar, né? E aí, em seguida, eu vou reforçar algumas coisas que a Ana já trouxe, né, na apresentação dela, dessas aprendizagens fundamentais da educação digital e midiática, enfatizando como é que a gente pode vir a construir essas competências críticas, né? E aí a gente vai finalmente passar para a análise de alguns currículos, né? O que a gente percebeu que nos currículos de educação digital e midiática, computação, alguns pontos de vistas que são trabalhados, mas que precisam ser ampliados, tá? E aí a gente vai fechar com exemplos do que seriam boas práticas, né? No que me couber aqui, eu espero que seja significativo para que vocês, né, futuramente possam avaliar currículos, né? Participar desse processo de construção curricular, pensando também, né, em todas essas dimensões que eu vou trazer. Isso aqui, eu gosto muito dessa expressão do currículo vivo ou vivido, mas a gente tem várias formas de olhar currículo, né? Mas eu trouxe essa aqui é uma das teorias, uma das perspectivas de se pensar currículo, que faz muito sentido, porque a gente pensa essas três dimensões, digamos assim, né? Que é o currículo formal, que são os códigos, ou seja, o texto do currículo, né? Aquilo que a gente se refere como estrito sensu currículo, né? O currículo real, que é esse do cotidiano escolar, das práticas pedagógicas dentro da sala de aula, e tem mais uma dimensão, que é o currículo oculto, que é aquilo que ocorre, digamos, sem a gente perceber, né? O que está sendo induzido ali
no currículo, quais são as prerrogativas, às vezes epistemológicas, teóricas, que a gente não se atenta, mas que estão ali presentes, né? Que estão naturalizadas. E eu acho que o processo da gente repensar currículo é muito rico, porque a gente vai se dando conta justamente desses impensados que estão no currículo. E a educação digital e midiática, ela traz muito isso, né? Acho que do ponto de vista, assim, de como a gente pensa tecnologia na vida cotidiana, a gente naturalizou a tecnologia, então é muito difícil, às vezes, a gente tentar pensar em termos curriculares, em termos, né, de conteúdo e de práticas pedagógicas, o que a gente pode fazer para trazer uma boa reflexão sobre tecnologia, já que ela está naturalizada no nosso cotidiano, né? E em alguns currículos, como a gente vai ver, essa naturalização da tecnologia, ela está ali, né? E o nosso esforço com a educação digital e midiática é desnaturalizar essa presença da tecnologia e conseguir entender todas as dimensões, sejam sociais, ambientais, éticas, e principalmente, né, a parte lógica e matemática que está por trás também do desenvolvimento das tecnologias que a gente usa no nosso cotidiano, né? Vou retomar aquela questão das aprendizagens fundamentais que vocês já foram apresentados, que está lá também no nosso guia sobre educação digital e midiática, que está presente, né, nas diretrizes para a educação digital e midiática, que são essas 6 aqui do lado direito da tela de vocês, e do lado esquerdo a gente pode ver as 3 dimensões da BNCC Computação. Então, isso aqui é só para reforçar, para deixar claro o quanto essas coisas estão articuladas, né? Mas a BNCC Computação, ela já está, enfim, é um documento sólido, com habilidades, competências, por etapas de ensino, né? E o que as diretrizes de educação digital e midiática trazem, então, digamos, para ampliar e reforçar a BNCC Computação? Essas 3 primeiras aprendizagens aí, vocês podem ver que estão nas mesmas cores, né, que os eixos da BNCC Computação. Então, vamos um por um aqui rapidamente, né? Compreensão de algoritmos de inteligência artificial e suas implicações éticas, muito relacionado ao eixo pensamento computacional. O letramento computacional, muito relacionado ao mundo digital. E a cultura digital e capacidades complexas, muito relacionado, né, à cultura digital, como já diz o próprio nome. E nós temos 3 outras aprendizagens fundamentais que estão lá nas diretrizes, que é o letramento informacional e midiático, a cidadania digital e os direitos digitais, que estão, sim, presentes, com menos impacto, com menos força, ali nos eixos da BNCC Computação, que são que as diretrizes procuram enfatizar mais, né, para se desenvolver mais nos currículos, né? Então, vocês podem, a gente analisando aqui no conjunto, a gente consegue ver que a educação digital e midiática é claramente uma área interdisciplinar, né, que está totalmente atrelada algumas competências já colocadas na BNCC, né, como vocês já foram apresentados pela Ana, particularmente a competência 5, mas também na competência 1, na competência 4, né? E uma área interdisciplinar que está completamente conectada aí, como vocês também foram apresentados na mandala, com esses 3 eixos da BNCC Computação. Então, vamos explorar um pouco aqui a mandala, né? Nós temos o pensamento computacional, a cultura digital e o mundo digital, que são esses eixos que estão aqui do lado de fora da mandala, né? E com uma espécie de tradução aqui no meio, que são essas coresinhas, né? O amarelo, o laranja, o vermelho, né? Uma tradução, digamos, do que seriam essas 6 competências, perdão, essas 6 aprendizagens fundamentais ligadas à educação digital e midiática, né? O letramento computacional, compreensão de algoritmos e IA, a inteligência artificial já entrando aí de forma muito clara, né, nos currículos, cultura digital e capacidades complexas, cidadania digital, letramento informacional e midiático e direitos digitais, né? Isso aqui também a Ana trouxe e eu queria reforçar
porque essa é a intencionalidade da agenda de educação digital e midiática, é a gente conseguir não apenas trabalhar o ponto de vista instrumental, né? Eu vou mostrar depois uns exemplos de habilidades que focam mais no instrumental e que focam mais nesses outros pontos de vista, é a gente conseguir ampliar o que seria o estudante, o jovem, no mundo de hoje, né? Não apenas como um usuário de tecnologias, né? É que ele passe também para a análise e a percepção do significado dessas tecnologias na vida dele, né? E que a gente possa caminhar não apenas para essa análise, mas também para esse ponto de vista onde o jovem seja um criador, né, de tecnologias, não necessariamente, né, tecnologias, a gente está pensando aí em criadores de tecnologias saindo do ensino médio, mas também pode ser, mas que ele consiga criar projetos integrados e que ele saiba interagir com esses sistemas tecnológicos e técnicos, né, de forma criativa e principalmente ética, né? Então, vamos começar a entrar no que seria essa discussão de competências críticas, né? Porque a agenda da educação digital e midiática, né, quando a gente fala sair desse ponto de vista instrumental e ir para o ponto de vista criativo e ético, a gente está falando, na verdade, da construção de competências críticas, né? E aí, do ponto de vista dos formuladores, ou do ponto de vista do currículo, tem algumas coisas interessantes para a gente analisar. Então, a primeira coisa é considerar, o primeiro ponto, né, essencial, é considerar as diferenças das etapas de ensino, né, porque senão os currículos se tornam vazios, impraticáveis do ponto de vista do professor, dos próprios estudantes, né, então ele precisa estar muito afinado com as etapas de ensino, inclusive com tudo que é previsto ali na BNCC, e as especificidades de cada uma dessas etapas, né? Um segundo ponto que é muito importante é integrar o foco técnico com o foco da cidadania, né? É claro que, como a professora Rita comentou e que, como vocês já sabem, a opção por transversalidade ou por uma disciplina específica ou um componente específico fica a cargo das redes, mas é preciso ter isso no balanço, né? Se esse foco técnico está em algum lugar, digamos, se tem uma disciplina específica, a disciplina específica, ainda que tenha um foco técnico, por exemplo, uma disciplina de computação, preciso integrar esse foco também da cidadania, né? Ele não pode ser também um instrumental, uma disciplina apenas instrumental, né? Ela também tem que carregar todos aqueles aspectos que eu comentei antes, né? Deixar clara a finalidade pedagógica no uso de tecnologias. Muitos currículos, como a gente vai ver aqui, as tecnologias elas aparecem, as tecnologias e mídias aparecem, mas apenas do ponto de vista do uso. Mas por que aquele uso está sendo proposto, né? Naquela habilidade específica? Isso precisa ficar claro. Contextualização e interdisciplinaridade como aliadas do pensamento crítico. Isso, na verdade, já está nas diretrizes da educação básica de 2013, né? Esses dois princípios são trabalhados em todas as diretrizes, né, da educação básica. Contextualização curricular, ou seja, a relação também com os territórios e com a cultura local, e a interdisciplinaridade, né? Por mais que a gente ainda tenha as disciplinas, é sempre preciso pensar os diálogos, né? Avaliar o diagnóstico de conhecimento digital dos professores e atrair para formações. Esse é um aspecto que eu vou só mencionar aqui, vocês vão ter também um encontro específico sobre isso, mas é importante também saber como os professores têm suas competências digitais desenvolvidas e o que é preciso desenvolver, né? Porque são os professores vão ser os líderes, digamos, desse processo de implementação curricular, né, do ponto de vista do currículo vivo. Relacionar a educação digital e midiática com os pontos fortes do território, né? Vocês já têm inúmeras propostas curriculares já construídas há muitos anos, com experiências locais, e
sempre fica muito mais interessante quando a educação digital e midiática se relaciona com esses potenciais do território, né? Toda essa parte de atitudes e comportamentos e a questão socioemocional dos estudantes lidando com essas tecnologias, né? E aí a gente começa a entrar nesse aspecto da relação mesmo do jovem dentro das mídias sociais, né? A relação com inteligência artificial, isso tudo também é bastante interessante para se potencializar e para criar significado, né, desses currículos, né? E finalmente refletir sobre o contexto local da juventude, que está relacionado a isso que eu mencionei, e sobre esse contexto informacional das redes digitais, né, que é a vivência desses adolescentes na era digital. Isso também é uma dimensão que precisa estar considerada ali no currículo. Aí a gente finalmente entra aqui. Larissa, Marina, se vocês podem me cortar, tá? Quando eu estiver falando, se eu estiver passando o tempo. Eu estou aqui calculando o meu tempo, mas vocês podem me sinalizar. Fica à vontade, Finalmente a Paulo. gente... Tá, obrigada. A gente finalmente entra na análise dos currículos de algumas redes, né? A gente analisou 11 referenciais curriculares estaduais e 8 municipais, e eu trouxe aqui, são as perguntas, né, no CIMEC, a gente pegou, na verdade, currículos que disseram que já tinham implementado a BNCC Computação, né? E aí a gente vai ver que o entendimento do que é essa implementação, ela precisa, digamos assim, avançar, né? A gente percebeu, então, algumas discrepâncias algumas, digamos, inconsistências nessas respostas, porque, é claro, né, o entendimento do que é a implementação é uma coisa a ser discutida. Opa, não está passando, pronto. Eu trouxe alguns pontos dessa análise mais qualitativa que a gente fez desses 11 referenciais em relação aos estados, né? Só alguns pontos. Então, a gente viu, por exemplo, que um dos currículos inseriu ali a chamada matemática computacional, né? Que foi uma tentativa, né, de se adequar à BNCC Computação, uma tentativa ainda restrita, né, porque ela se focou, né, nesse aspecto da matemática computacional, que é super interessante, mas que tinham ali cerca de 2 ou 3 habilidades apenas listadas, né, e deixando toda essa dimensão da cultura digital e das tecnologias digitais, né, de informação e comunicação, apenas nos itinerários formativos também de forma bastante pontual, né? Foi uma tentativa bastante pontual de se adequar à BNCC Computação, mas ainda muito focada no ponto de vista técnico, né? E muito pontualmente em alguns itinerários. Um outro currículo que a gente analisou colocou referências importantes do tema na formação geral básica, né? Os currículos também têm toda uma apresentação em que grande parte deles falam da importância de se considerar as tecnologias digitais, né? A vivência do jovem, mas falam ali nas introduções, no texto do currículo. E na hora que a gente vai analisar as habilidades realmente específicas que estão sendo trabalhadas, elas praticamente não aparecem, né? Então, a gente viu também esse contraste entre a intencionalidade ali no texto de apresentação do currículo, mas na hora das competências e habilidades, isso não está muito desenvolvido, né? A gente também analisou uma rede que fez uma proposta de um caderno específico sobre tecnologias e inovação, né? Uma parte curricular densa só sobre isso, né? Só que nesse currículo eles optaram por uma transversalidade, mas que foi apenas trabalhada na língua portuguesa e matemática, né? Porque, de fato, você trabalhar a transversalidade é um desafio, né? Você tem que mobilizar os professores de todas as áreas, né, para que identifiquem nos currículos quais são os pontos essenciais para você construir
essas aprendizagens fundamentais da educação digital e midiática. Então, eles optaram ali no momento por fazer só com língua portuguesa e matemática, né? A integração, então, acabou ficando um pouco mais superficial, né, do ponto de vista aí das competências e habilidades. Na análise qualitativa dos municípios, a gente identificou 2 redes, né, daquelas 8 que a gente analisou, que adotaram e optaram por essa transversalidade e que a gente considerou que estava bastante avançada a implementação, né, da educação digital e midiática, né? E uma terceira que a gente considerou que foi uma implementação mais parcial, em particular do pensamento computacional, né? Porque eu acho que a gente, enfim, não tem a totalidade dos municípios e estados de currículo, né? Que são muitos, mas essa amostra indicou que a transversalidade acaba. Isso é um medo de muitas pessoas, né? Que a transversalidade ela pode se tornar um pouco superficial, porque você, enfim, trabalha nas áreas, nos itinerários, mas trabalha um pouquinho. E o que a gente viu aqui são 2 currículos de municípios que trabalham a transversalidade e de uma forma bastante aprofundada. Então, não necessariamente a transversalidade ela é mais superficial, né? Mas, de fato, é uma mão de obra e você reunir e incentivar os professores de todas as áreas, né, a se formarem e também a terem essa perspectiva, né? 2 dessas redes também apresentaram um plano de formação docente, o que significa que, de fato, houve um pensamento sobre todo esse ciclo curricular que inclui, né, a formação dos docentes, né? O currículo não é apenas o aspecto formal, o código, o texto, ele também passa por essa formação docente, sem a qual a gente não tem basicamente a implementação curricular. Então, um plano de formação docente muito consistente, indicando aí que vão ser currículos que vão ser bem implementados, né? Porém, a gente ainda vê o domínio dessa concepção que a gente chama de instrumental, né? E eu vou mostrar aqui para vocês o que seria essa concepção instrumental com alguns exemplos até de habilidades. Antes de passar para isso, quando a gente fez todo aquele caminho, né, de se passar de um ponto de vista instrumental para um ponto de vista criativo e ético, justamente a gente partiu desse diagnóstico, né? Não foi à toa que a gente colocou isso também lá no Guia de Educação Digital e Midiática. A gente percebeu que a maioria dos currículos, quando a gente fala do ponto de vista instrumental, é isso, né? Você está construindo o currículo e pensando, então, como é que eu quero que o meu estudante saia dessa formação, né? Então, eu quero que ele saia sabendo utilizar as tecnologias. Ok, perfeito. Só que isso fica ainda no ponto de vista do usuário, né? Eu quero que ele use bem a tecnologia, eu quero que ele use de forma ética, e a gente começa a caminhar para qualificar o que seria esse usuário, né? Porque, vejam bem, é o problema que a gente tem hoje, né, socialmente. Usuários, todos nós somos mais ou menos, né, com maior ou menor proficiência. Nós somos usuários de tecnologias, né? E aí eu não estou falando só de tecnologias digitais, eu estou falando de todos os tipos de tecnologias, desde a luz até o espaço onde a gente vive. Nós somos usuários, mas nós somos usuários, e aí particularmente sobre o digital, éticos, a gente pensa sobre a informação que a gente está divulgando ali no WhatsApp, a gente tenta saber de onde veio aquela informação, né? O meu papel na divulgação dessa informação, eu estou sendo um elo de transmissão dessa informação, né? Aí, só para dar um exemplo da questão da educação midiática, né? Que é mais em relação às mídias e às informações, né? E esse último aspecto aqui, o estudante como usuário e criador crítico de tecnologias, com capacidade de analisar eticamente as soluções tecnológicas e os seus vieses,
né, que são os seus impactos e o que ele causa também nas relações sociais, de fato, é um ponto de vista que a gente ainda tem que avançar e que é o fundamental, né? E aí eu trouxe para vocês algumas reflexões do que seria interessante para ter em conta quando a gente avalia a educação digital midiática nos currículos de acordo com a etapa de ensino, né? Então, educação infantil e anos iniciais, é claro que a gente tem que pensar se tanto o uso da tecnologia quanto as aprendizagens ali estão auxiliando no bem-estar da criança, né? Os jogos e brincadeiras, que são muito enfatizados, particularmente na educação infantil, para o desenvolvimento da criança, né? Como é que eles também trabalham a lógica, o pensamento lógico, né? Eles trabalham o pensamento lógico, mas é legal a gente trazer isso para o nível da consciência, né? A tecnologia auxilia no processo de alfabetização, e a gente já está caminhando para os anos iniciais. Que tipo de aprendizagem da educação digital e midiática a gente pode trazer para reforçar esse processo de alfabetização, né? A importância também de se pensar o uso mediado pelo professor, no caso, né, se for o caso de utilizar tecnologias, embora elas não sejam recomendadas, né, as tecnologias digitais, e aí a gente está falando, expandindo, né, não apenas para o uso, mas também para a reflexão, porque está no nosso cotidiano, né? As crianças estão vendo uma televisão, os pais, as pessoas na rua mexendo em celular, né? É claro que isso está no cotidiano, embora não necessariamente no processo ali pedagógico, né? E a computação desplugada, que é um princípio também já entre os anos iniciais e os anos finais, que pode trazer todo esse pensamento lógico, né, trabalhado sem necessariamente o uso de computadores, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Nos anos finais do ensino médio, a gente já passa para essa reflexão do jovem como usuário de telas, quais telas, né? A gente vê cada vez mais a convergência no aparelho do smartphone, então os jovens assistindo TV, jogando jogos online, né? Então um usuário na verdade, não só de telas, né? Cada vez mais de uma tela, né? Essa dimensão da história das tecnologias, né, que é muito importante para a capacidade crítica, né, a computação para ampliar as capacidades lógicas e matemáticas dos nossos jovens, a dimensão dos deveres e direitos no ambiente digital, importantíssimo. Essa colaboração entre sistemas técnicos e tecnológicos e humanidade, e quais os impactos sobre o planeta, isso é altamente interdisciplinar, e aí que nos leva também à construção de projetos interdisciplinares nos currículos, né? Alguns exemplos aqui, eu tenho só mais alguns minutos, tá, gente? Mas eu acho que vocês vão se interessar por isso aqui. Eu trouxe algumas habilidades que eu chamei aqui de habilidades instrumentais, de abordagem instrumentais, que estão aqui do lado esquerdo. Então, por exemplo, a exploração de ambientes virtuais ou criativos. Isso tudo eu tirei de currículos, tá, gente? Eu não estou inventando nada. Exploração de ambientes virtuais e ou aplicativos. Então, isso é meramente instrumental. É claro que hoje, né, você tem que entrar no aplicativo do SUS, tem que entrar no aplicativo do SouGov, então você explorar aplicativos é necessário, faz parte da cidadania digital, mas ela está ainda numa dimensão muito instrumental. Compreender de forma geral os diferentes gêneros textuais escritos, mídia impressa ou digital. Também é importante isso, mas ainda está no âmbito ali da abordagem instrumental. Aí eu destaquei aqui embaixo, nesse boxzinho vermelho, né, algumas habilidades que já estão caminhando, ainda estão, né, nesse ponto de vista instrumental, mas já estão caminhando para ser um pouco mais analíticas, mais críticas. Comunicar suas ideias e sentimentos às pessoas e grupos diversos, incluindo o uso das tecnologias sociais. Então, ó, essa dimensão do que eu estou comunicando, né? Quando eu envio uma mensagem no WhatsApp, quando eu curto alguma publicação, isso nas redes sociais, isso também é comunicar ideias e sentimentos.
observar em cyberpoemas e minicontos infantis e em mídia digital os recursos multissemióticos presentes nesses textos digitais, né? Ainda também estou no âmbito da observação. E aí, finalmente, eu destaquei aqui 3 habilidades identificadas que caminham já para essa perspectiva crítica. Vocês podem ver que o texto é um pouco maior, né? E que, na verdade, a gente pode até dizer que tem várias habilidades dentro de uma habilidade, né? Ó, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo digital, como também as relações que se estabelecem entre eles. Ou seja, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Então, essa aqui foi uma habilidade num currículo, né, da parte das ciências da natureza, né, para vocês verem que é possível trabalhar em todas as áreas. Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, então, um aspecto mais instrumental, porém, compreendendo seus princípios e funcionalidades, utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. E, finalmente, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Na verdade, essa última parte aqui, ó, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais, nem precisava entrar, porque a análise de dados também faz parte dessas competências, dessas aprendizagens fundamentais da educação digital e midiática, né? Gente, quanto tempo eu tenho? Posso mais 4 minutos? Pode seguir por 10 minutos. Ah, então ótimo. Então, ó, exemplos de boas práticas que a gente queria destacar aqui, né? A gente observou algumas redes que trabalham com cadernos metodológicos, que aí você pode, ó, como vocês podem ver aqui, a gente está falando de coisas mais gerais, né? Os cadernos metodológicos permitem trazer exemplos, criar fichas, né? Então, eles são uma prática interessante, né? De muitas redes, muitas secretarias, e que podem ser também vistos como parte do processo curricular, podem ser vistos como parte do currículo, né, da rede. Formação de professores multiplicadores, a gente também viu, não vou entrar nos detalhes disso aqui não, vocês vão ter uma apresentação específica sobre formação de professores, mas também é um recurso muito interessante, né, porque você também cria redes de professores, né, porque a formação ela não se dá apenas naqueles momentos formais, né, ela se dá muito também nos momentos informais, na troca dos professores lá na sala dos professores, no cotidiano, quando a gente começa a fazer projeto junto, né? Identificação de habilidades transversais, um exemplo muito interessante que a gente tirou de um currículo aqui. E, finalmente, relacionar as habilidades que a gente está prevendo com a proficiência dos estudantes e que a gente tem hoje, né? Então, pensar nessa progressividade do currículo também, né? Se a gente considera ali, né, faz um diagnóstico que a gente está numa rede urbana, digamos assim, onde os estudantes têm uma boa proficiência de habilidades digitais e midiáticas, ou habilidades mais instrumentais, mas toda essa parte ética não está bem trabalhada, né, na cabeça deles. Então, a gente, claro, vai enfatizar no currículo essa parte ética, social, né? E pode ser que seja o contrário também. A relação com o território e com o contexto local, como eu mencionei lá no início, é realmente um dos grandes indutores, assim, para que os currículos fiquem muito significativos do ponto de vista do cotidiano, tá? A gente pegou aqui um exemplo de uma rede que fez um exemplo de como você ensinar o algoritmo como uma receita de bolo, né? O algoritmo, numa definição assim bastante genérica, a gente define como uma receita de bolo ou como um fluxograma, né? Onde você toma decisões, né? Então, você pegar
uma receita de um local, né? Do seu contexto local e tentar transferir aquilo para uma ordem lógica, onde são tomadas decisões até chegar em um resultado, né, é fantástico, porque você está trabalhando tanto reforçando a cultura, o território, quanto indicando, trabalhando todas essas simbologias, né, de um fluxograma que tem aqui. Esse fluxograma, né, é a proposta deles, mas você pode construir com outros símbolos, né? Um outro exemplo que me veio aqui, né, como eu sou da antropologia e como eu sou da sociologia, a gente trabalha, na antropologia a gente trabalha muito, por exemplo, relações familiares, né? E, por exemplo, a gente vai criando símbolos, né, para homem e mulher e vai criando aquela rede também de parentela que a gente chama, né? E que você começa a traduzir em termos de símbolos. Isso também pode ser super interessante para entender o que é um pensamento simbólico, que está por trás também dos algoritmos, né? E toda essa relação lógica entre elementos de um sistema. E nada mais é do que isso, né? Do ponto de vista assim da cognição formal, né? Que é mais trabalhada na matemática e computação, mas que, como exemplo da antropologia que eu mencionei aqui, também pode trabalhar. Esse aqui também a gente pegou o exemplo de um currículo onde onde eles optaram, né, por colocar. Eu peguei aqui o exemplo do sexto ano e do ensino médio. Eles colocaram aqui o que seria o pensamento, o eixo, né, da BNCC Computação. Vamos pegar aqui o sexto ano. Vamos olhar com detalhes, porque isso aqui é bastante interessante. O pensamento computacional, sexto ano, né? É, qual seria o objeto do conhecimento? A gente estaria falando aqui tipos de dados. Como é que eu vou identificar dados numéricos, dados nominais, enfim, né? Tipos de dados. Como é que a gente vai identificar tipos de dados simbólicos, etc. E aí eles optaram por colocar tanto a habilidade específica ali da computação que está sendo trabalhada aqui, ó, classificar informações, agrupando-as em coleções, são os conjuntos, né? Muito básico, associando cada coleção a um tipo de dados. Quer dizer, trabalhar pensamento associativo, trabalhar essa leitura de símbolos, né? De simbologia. Explicação da habilidade. As informações são armazenadas de diferentes maneiras, dependendo do tipo de dado que ela representa. Basicamente, existem três tipos primitivos de dados: inteiros, real e string. Aí já indo para coisa mais computacional. E olha que interessante, eles colocam os componentes relacionados das outras áreas, em ciências, em geografia, em ensino religioso, em língua portuguesa, em matemática, permitindo, então, essa abordagem transversal, né? Aqui no rosinha é o exemplo da cultura digital, né? E como competência, que como exemplo, né? Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, etc., recorrendo aos conhecimentos da computação e suas tecnologias para tomar decisões frente às questões de diferentes naturezas. Então, é bem essa integração do pensamento ético, do pensamento coletivo, democrático, associado à mobilização de conhecimentos da computação, né? E aqui a mesma coisa, ó, física, sociologia, educação física, biologia, né? E a lista continua, tá? Eu botei só parcialmente. Então, essa abordagem aqui é muito interessante, porque ela identifica já nas áreas como é que essa competência da cultura digital pode ser trabalhada. Claro que isso não se esgota, né? O currículo ele é muito mais complexo, né? E você pode, enfim, é quase um trabalho. Você pode passar, enfim, páginas e páginas falando sobre isso, né? Mas é interessante, às vezes, trazer também essas relações para que os professores criem sentido ali, né, em componentes, em aprendizagens que às vezes a gente não perceba que haja essa relação, né? Essa aqui foi um exercício que eu fiz, e aí sou eu, né? Isso aqui eu tirei de um currículo. Isso aqui, por exemplo,
a gente poderia também relacionar ainda com a proficiência dos estudantes que existe hoje. Então, digamos que a gente está num nível de proficiência dos estudantes ainda muito baixo em relação ao uso e compreensão, né, da educação digital e midiática, né, trabalhando no 9º ano do ensino fundamental. E aí eu peguei um exemplo da BNCC Computação, de objeto do conhecimento, as habilidades, identificando as progressões, os pré-requisitos, né, do que precisa para entender aquela habilidade, e também os instrumentos avaliativos, né, e fazer uma reflexão do que essa habilidade, do que essa objeto do conhecimento pode também ser trabalhado em termos de avaliação. A gente também pode integrar a parte da avaliação, que também está integrada nesse ciclo curricular, né? E ainda botei um exemplo aqui de uso de ferramenta digital, né? Como é que se usa ou não usa, né? Ferramentas, dispositivos digitais, nesse caso aqui, tá? Gente, eu acho que falei bastante, eu queria agradecer, eu espero que tenha sido, enfim, significativo. E eu não sei se a gente vai ter tempo para perguntas e respostas, né? Mas fico aqui à disposição e desejo uma ótima continuidade aí para todos na formação. Obrigada, Paula. Deixa eu só... Obrigada, Paula. Foi ótimo. Acho que não se preocupem, a gente vai disponibilizar a apresentação. Paula, eu vou só parar a sua apresentação aqui, não sei se eu consigo. Se você puder só... Isso, obrigada. Desculpa. E aí ficamos todos na tela. Obrigada. Não se preocupem, a gente vai disponibilizar o material da Paula, tá? A gente pede desculpas por esse transtorno, mas realmente nós enviamos tanto do primeiro quanto do segundo. Só que por algum motivo, o Outlook quis trollar a gente, e esses e-mails não estão chegando. Mas nós também estamos, aqui na CGTI, a gente está preparando um material bem completo, bem compilado, com tudo que foi apresentado, então não só as apresentações, não só as gravações, mas a gente está preparando um documento resumo com todos os principais pontos, das principais recomendações, então isso também vai ser, né, encaminhado para vocês. Estamos também validando internamente a possibilidade de colocar as gravações no canal do YouTube da UNCME, então as gravações também podem ser, estamos validando essa possibilidade de ser colocado, então também vai ficar, se for liberado, vai ficar disponível também lá no canal do YouTube da UNCME, tá? Sobre as perguntas, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos a semana passada, até por causa do tempo, a gente, né, a gente viu aqui na lista de presença, né, quando a gente perguntou as sugestões, vocês falaram, né, que era pouco tempo, 1 hora, mas também a gente entende a agenda, né, atropelada de todo mundo, né, com tantas coisas que a gente fica para fazer no nosso dia a dia. Então, a gente está concentrando as perguntas, as dúvidas de vocês para esse material que vai ser entregue logo após o 4º encontro, que é na semana que vem. Então, como fizemos na semana passada, a gente vai deixar aqui o QR Code, tanto na tela quanto no chat, para que vocês registrem as dúvidas de vocês, seja desse momento da fala da Paula, seja dos momentos anteriores que vocês não fizeram, e nós vamos estar trazendo todas essas dúvidas, né, como um FAQzinho dentro desse material que vai ser disponibilizado após, né, o final, após o 4º encontro desse ciclo. A lista de presença também já está aqui no chat. Se não, eu posso colocar... A lista de presença está aqui. Também está aqui o código para o Slido, para vocês colocarem as dúvidas e perguntas de vocês. Então, agradecemos a presença de cada um que conseguiu ficar aqui com a gente, que conseguiu reservar esse tempo para esse momento muito importante. A gente volta na próxima quinta-feira, que é dia 13 de novembro, às 14 horas. Nós vamos estar enviando o link de acesso. E
Próxima semana, né, a gente já teve aqui uma fala inicial da professora Rita, diretora da DIFO, na Secretaria de Educação Básica, né, falando sobre essa importância da formação dos professores. E a semana que vem a gente vai estar focando exatamente nessa formação dos profissionais, na formação dos professores, na formação continuada desses profissionais para a implementação dos currículos de educação digital e midiática. Então, obrigada, tenham uma ótima tarde. E, mais uma vez, muito, muito obrigada pela presença e a disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente. Obrigada, Paula, e a todos. Obrigada a todos. Valeu, Lari. Quem ainda não assinou a lista de presença, o link